E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar sobre a metamorfose do Kafka. Kafka foi um escritor que nasceu em 1883 na cidade de Praga. Na época era o Império Austro-Húngaro, hoje é a República Tcheca. E a Metamorfose é a novela mais famosa, mais conhecida dele. Bom, só quero deixar avisado que este aqui é apenas um vídeo das impressões de um simples leitor de ter lido a Metamorfose, tá? Do Kafka. Caso alguém aí esteja procurando um estudo mais aprofundado sobre a obra, né, a Metamorfose, este aqui não é o vídeo que você está procurando, então vá procurar isso em outro lugar. Eu só quero compartilhar minhas impressões do que eu achei do livro e como foi a leitura, ok? Então vamos lá. A Metamorfose então vai contar a história de um rapaz chamado Grigor Samsa. Ele é um rapaz que trabalha como caixeiro viajante e ele trabalha muito, é ele que sustenta a família, é ele que paga as despesas. É ele que literalmente toma as rédeas ali da família, porque o pai não pode trabalhar, a irmãzinha é muito nova. Agora a mãe dele não lembro por que não pode trabalhar, mas ela não trabalha também. E é ele então que cuida ali da família. E por esse motivo ele tem bastante apreço para a família dele, né? A família dele, quando ele começou a assumir as contas, tinha um apreço muito grande por ele. Mas uma certa manhã ele acaba acordando no corpo de um inseto. Na verdade ele vira um inseto. Mas ele continuou com a consciência, né? Ele continua sendo grego. Engraçado que quando ele acorda, e mesmo estando naquele corpo diferente, ele não se desespera nem nada. Pelo contrário, ele até se conforma. E ele quer de qualquer jeito levantar da cama, porque ele tem que trabalhar, ele quer trabalhar, porque não pode perder o emprego. Então ele tenta e ele não consegue, porque ele não consegue se levantar, não consegue se mover direito. Bom, o livro não vai nos explicar por que ele virou um inseto, tá gente? Isso não é o foco do livro. E muito menos que tipo de inseto que ele virou. A gente apenas sabe que é um inseto bem asqueroso, bem nojento. Bom, como o grego estava demorando muito de sair do quarto, a família começa a ficar preocupada. Então vai todo mundo ali na frente da porta, começa a chamar pelo grego, começa a perguntar se ele estava bem. E o grego ele tenta responder, mas não consegue, porque a voz dele não sai direito e a porta do quarto está trancada. Então a família começa a bater na porta, a irmãzinha começa a chamar por ele. Depois quem aparece na casa é o gerente da onde que ele trabalha, perguntando por que ele não apareceu no trabalho, vai ali na porta, começa a falar mal do grego, que ele é um preguiçoso. Dá até pena do grego nessa hora. Até que sai um determinado momento que o grego consegue chegar até a porta, né, fechadura, e consegue girar a chave com a boca. Nisso que ele abre a porta, então, imagina aquela surpresa que a família vai ter. Engraçado, é claro que a família tem um grande susto na hora, mas ninguém foge, a mãe apenas desmaia ali. Engraçado que a família tenta de alguma maneira continuar convivendo com o grego, né? Mesmo o grego naquela situação. Até porque ele continua sendo filho deles, né? Então eles tentam manter o grego ali no quarto, sempre escondido ali no quarto. Eles não contam pra ninguém, pras visitas. A irmãzinha dele em alguns momentos tenta levar comida pra ele. Mas a partir daí a situação vai cada vez ficando ruim e vocês vão ter que ler o livro pra saber o que vai acontecer com o grego. Bom, Kafka ele é um escritor assim, que fala muito nas entrelinhas, ele diz muita coisa nas entrelinhas. Então com o livro, você logo percebe que ele faz uma forte crítica social à sociedade da época, mas que vale muito pra hoje, que isso aqui é um livro muito atual. É uma forte crítica ao capitalismo mesmo, ele dá assim umas alfinetadas mesmo. Porque se vocês perceberem, eu vou tentar explicar mais ou menos, tá gente, assim, por cima. Vamos lá então. Antes, quando o grego estava trabalhando, estava bem, colocando dinheiro em casa, né, era a família que parasitava em grego, né. E por isso a família tinha um grande apreço, tratava o grego muito bem, porque é ele, né, que trazia o dinheiro. Mas quando o grego ele virou um inseto, aconteceu a metamorfose no caso, então é como se grego estivesse se libertando da família, né, daquele fardo de ter que sustentar a família. Então a metamorfose representa essa libertação. A partir do momento que a família viu que grego não tinha como mais trabalhar, não tinha como mais trazer dinheiro para casa, o que eles começaram a fazer? O pai começou a trabalhar, a mãe teve que começar a trabalhar, a irmãzinha dele teve que começar a trabalhar, então todo mundo teve que se virar em casa ali para trazer dinheiro. E engraçado que mesmo assim eles continuaram tratando o grego, né? Continuaram levando alimento para o grego.
Mas o que acontece? Quando a família consegue ficar bem financeiramente novamente, eles começam automaticamente a excluir grego. Por quê, gente? Porque quando o grego virou um inseto, ele apenas consumia e não mais produzia. Então, como ele só estava dando, digamos assim, prejuízos para a família, só estava dando despesas para a família e não estava contribuindo em nada à família, a família começou a rejeitar ele automaticamente. Então, é isso exatamente que acontece na sociedade capitalista. Se você não contribuir, não produzir, você vai ser automaticamente rejeitado pela sociedade. No caso, então, aqui a família do grego, que é a família Sansa, representa a sociedade. Engraçado que quando o grego se transformou no inseto, ele continuou sendo grego. Ele continuou se preocupando com a família, com a irmãzinha dele, ele queria ajudar a família. Ou seja, todas as virtudes boas dele continuavam com ele. Mas pelo fato de ele não mais produzir, só dava despesas, só consumia, para isso, para a família dele, isso não queria dizer nada. A família representando a sociedade, né, no caso. Então, desse modo, a família começou a excluir. É triste, é uma parte bem triste quando a família começa a rejeitar ele, tá, gente? Dá um aperto assim, coitado do grego. E como vai ser o final dessa história, vocês vão ter que ler o livro. Então vocês percebem que o Kafka assim, faz fortes alfinetadas ao capitalismo. E realmente é isso que acontece na sociedade de hoje. É bem assim mesmo, infelizmente. Bom, gente, a escrita do Kafka é ótima, tá? Eu me surpreendi, eu adorei, é muito fluida. Eu achei que a escrita dele fosse algo assim bem difícil, bem rebuscada, mas não, é fácil, você lê tranquilamente. Engraçado que grego, mesmo estando naquela desgraça toda, o Kafka ele consegue manter um humor, assim, a gente pode dizer assim, um humor negro, assim. Então, tem momentos que chega a ser até engraçado a situação que ele se encontra. Então, gente, fica a dica aí de um livro incrível, tá? Ótimo, livro fininho, super indica, é um livro fácil. Pra quem, igual eu, assim, teve medo há um tempo atrás de ler achando que seria uma leitura difícil, que eu não ia conseguir interpretar o livro, gente, é muito fácil. Então fica a dica aí, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo, até mais, tchau.